Qual é a ideia? Foi algo muito próximo do que havia nas minas de carvão na Inglaterra, no país de Gales, em que você tinha animais moares que puxavam vagonetas, as vagonetas trazendo carvão de minas. Os moares traziam aquilo através de cabos que passavam por roldanas. Em Santos, no Monte Serrat, um sistema muito semelhante ao primeiro funicular da SPR ainda é usado. Esta é a máquina fixa, responsável por movimentar um cabo com duas pontas, sendo preso a cada qual um bonde. Eles utilizam apenas uma linha, a qual se divide em duas na metade do percurso para permitir o cruzamento da mesma forma que um pêndulo de relógio. O funicular da SPR utilizava este mesmo princípio. O veículo preso à ponta do cabo era o serra-breque, um vagonete sem motor dotado de um poderoso sistema de freios. Eles procuraram dividir esse trabalho em 4 etapas, através de 4 patamares. Em cada patamar tinha uma máquina fixa, e que era responsável por aquilo que a gente chama de um plano inclinado. A operação do funicular foi muito difícil. O terreno na serra é instável, o que ocasiona grandes deslizamentos. A declividade era outro agravante. Para se ter uma ideia, a nova pista da Rodovia dos Imigrantes, inaugurada em 2002, possui 6% de inclinação, o que significa que a cada 100 metros de deslocamento na horizontal, há um deslocamento de 6 metros na vertical. Inúmeros testes de frenagem com caminhões foram realizados e a dificuldade é nítida. O funicular da serra da SPR apresentava 10% de inclinação. Se considerarmos que um caminhão tem dificuldades de frenagem em um plano com 6% de inclinação, o que dizer de um trem trafegando em um plano com 10% de inclinação? Com o passar dos anos, a SPR não consegue mais atender à demanda de transporte. Pelo mesmo acordo de melhorias firmado com o governo, que resultou na construção da Estação da Luz, um novo sistema funicular seria construído. Minimizaram a rampa, então que era de 10% passou a ser 8%. Maximizaram a potência das máquinas fixas, e de 150 cavalos passou a ser 1000 cavalos. Aumentou-se o número de planos inclinados, que de 4 passou a ser 5. Permitiu com que houvesse condição de transportar mais carga, a uma velocidade maior. No novo sistema, o cabo de aço saía da máquina fixa no patamar superior, passando por uma polia de retorno no patamar inferior, formando assim um looping. Utilizava-se agora o locobreque, uma pequena locomotiva que podia se prender ao cabo em qualquer ponto através de um sistema de garras que possuía na parte de baixo. A SPR precisou montar uma enorme estrutura para manter os funcionários naquele local devido às dificuldades de operação. A empresa investiu na construção de uma vila inglesa, com boas condições de habitação, lazer e infraestrutura. A construção da estação deu à vila o nome de Paranapiacaba. A vila oferecia boas condições aos moradores, principalmente de lazer. O clube teve seu prédio preservado. Oferecia atividades culturais como música, teatro e uma sala de projeção de filmes,
um dos primeiros cinemas do Brasil, além de dispor de um belo campo de futebol. Outro destaque de Paranapiacaba era o sistema de captação de água, tanto para as máquinas quanto para os moradores. Este foi o primeiro sistema construído. É inteiramente constituído por aquedutos que coletam a água de nascentes e a transportam até estes reservatórios. Com a construção do novo funicular e a ampliação da vila, outro sistema de captação de água é construído. Para fiscalizar as operações no pátio de Paranapiacaba, é construída no alto de uma colina uma residência para abrigar o engenheiro-chefe responsável. Fica conhecida como Castelinho. Toda a pequena vila é envolvida por um agradável clima de nostalgia. Aqueles que não testemunharam essa época sentem saudades de um tempo que nunca viveram. Esses anos de ouro da SPR estão na memória de poucos. Aí é que está a coisa mais engraçada, a minha morada lá. Tinha os cômodos de madeira, que tinha empregados que dormiam lá. Então, onde estavam, dormia um guarda-trem, um tirador de listas, que formava os trens, que tirava listas de vergonha, e um conferente. Fazia tanto calor, quando fizesse calor, fazia tanto calor que tinha uma porta, tinha uma tampa que fechava no meio daquela sala, e a gente botava os colchões perto assim para poder dormir. Mas, velho, eu botei o meu colchão lá, levei o colchão daqui, levei o colchão lá. Quando foi um belo dia, eu vi o camarada, ele tinha cama de patente, ele tem aquelas molinhas de rosca. Eu vi ele enfiando o colchão e puxava fora. O que está fazendo? Percevejo, rapaz. Veja onde é que foi parar. Então a gente chegava lá, eu pequenininha, né? Não queria ficar, queria voltar lá com a minha avó para Portugal. Meu pai pegou os passaportes meus da minha mãe, rasgou. Porque aí não tinha mais jeito de voltar, né? Você vê que a casa do engenheiro-chefe, ela tem janelas para todos os lados, lá no Planalto, né, lá em cima. E de lá o inglês vigiava tudo. Ele sabia de tudo o que se passava. E então ele era um homem que todo mundo tinha ele assim com muito medo. Por se tratar de uma serra, é muito comum o aparecimento de neblina. O fog, como era chamado pelos ingleses, era constante e causava transtornos aos moradores e à operação dos trens no pátio. Eu estou falando para você que eu trabalhei, bom, é uns 3 meses mais ou menos. Se eu te contar para você, nesses 3 meses, eu vi o sol uma vez que eu me machuquei e vim para São Paulo para o médico. Só esse dia que eu vi o sol aqui, porque lá não via o sol não. Era uma garoa dia e noite, dia e noite, dia e noite, rapaz. É um negócio fora de série. Nós estávamos na Vila Nova e nós não conseguíamos enxergar as casas. Tinha que descer do carro, do Fusquinha, e o Fusquinha era vermelho, era para ver, né? A gente não se via nem o Fusquinha. E falava, vem, vem, vem. E quando chegou para atravessar os trilhos, em Campo Grande ali, está saindo de Paranapiacaba, passa nos trilhozinhos que tem, você deve conhecer. Eu desci e fazia sinal para o meu marido que viesse. Olha, parece mentira contar, mas eu não enxergava o carro. Eu enxergava os faróis muito mal. Quando eu ia na escola, a cerração era tão intensa que a gente, quase da colega do lado, a gente não enxergava. A antiga Serra Velha teve seu leito convertido para o sistema de cremalheira com tração elétrica em 1974. A Serra Nova parou as operações comerciais em 1983. No
No final da década de 80, houve uma tentativa de exploração turística da linha até o 4º patamar, mas sem sucesso. O trecho se encontra hoje abandonado. Nossa viagem segue a pé pelo leito da antiga Serra Nova. Senhor, até logo. Obrigado. Tchau, obrigado. Hein? Bom trabalho aí. Obrigado.